Então, falei, né, de como que a gente mede as rotas, dei exemplo de duas aplicações que a gente usa para coletar mais informações do que o Traceroute provê originalmente, e agora eu vou falar como que a gente faz para coletar mapas completos da topologia da internet. Tá? Então a primeira coisa que a gente faz é coletar medições de vários locais. Tá? Quanto mais computadores a gente tem para fazer medições, mais medições a gente faz, maior cobertura a gente tem, melhor. Então isso daí é a primeira coisa. E a segunda coisa é reduzir o custo das medições que a gente faz. Quanto mais barata, né, em termos de banda de rede e de CPU as medições forem, mais medições a gente consegue fazer. Tá? Então, imagina o carteiro, vamos supor que eu tenho que fazer 10 mil entregas. Se for 10 mil envelopes de 10 gramas, eu coloco numa Kombi. Se for 10 mil pacotes de cimento, o cara vai precisar de vários caminhões. Tá? Então, é mais ou menos a mesma coisa aqui. Nós estamos querendo deixar a medição leve para a gente conseguir mandar um monte. Então, falando primeiro das plataformas que existem, tá, atualmente. Então, hoje, no nosso computador aqui, ó, a gente pode rodar o Dymes ou o ONO. Então, o Dymes é um programa, você instala ele no seu computador, ele vai ficar rodando um pouquinho de Traceroute de vez em quando, tá? E ele vai coletar essas rotas, e aí ele até te mostra um gráfico lá de onde que as rotas estão passando, mas aí ele manda essas medições também para o servidor central desse grupo de pesquisa que desenvolveu o Dymes. Então, eles têm lá bancos de dados, né, de rotas públicos que a gente pode utilizar para avaliar as rotas ao longo do tempo. Outro plataforma de medição que tem é o ONO. Então, o ONO ele é um plugin do VUSE, o antigo Azureus, e aí é o novo Azureus, né? O Azureus é o nome do antigo. E aí ele tem uma base instalada maior, mais ou menos 50 mil usuários qualquer instante de tempo que você for lá olhar, e o ONO faz o seguinte, ele melhora o desempenho do seu P2P lá no BitTorrent, né, que o Azureus faz. E aí, para fazer essa melhoria de desempenho, ele roda traceroutes para descobrir quem que está perto de você, ok? Quem que está na mesma rede, quais enlaces, né, dos vizinhos que você conhece ali no torrent, tem mais banda. E aí ele meio que agiliza o processo de seleção de parceiros do BitTorrent, ok? Usando informação da topologia da rede. Então ele faz esses traceroutes, melhora o seu desempenho e esses traceroutes que ele mede, ele manda para o servidor central também. Então essas duas plataformas aqui são úteis, tem vários clientes instalados e o problema delas é que como está rodando isso do computador da pessoa lá na casa dele, não vai ficar rodando um monte de traceroute, ok? Senão vai detonar a internet do cara. Então ele vai sempre devagarzinho, rodando poucos traceroutes por vez, então a gente tem que, né, na hora que usa dados dessas plataformas aí, saber que o limite, né, de quantidade de medições que a gente tem é limitado. Tem outra plataforma que roda em cima de servidores que geralmente ficam em universidades, então aqui no FMG a gente tem servidores Planet Lab. Tá? Então existem esses servidores Planet Lab em 200 universidades, mais ou menos, ao redor do mundo. E aí você loga nesses computadores aqui, como ele está em rede de universidade, você manda bala, roda o tanto de medição que você quiser, não tem problema não. Tá? Então assim, enquanto ele não reclamar de banda, você pode ir mandando bala lá que não tem problema. Então o Planet Lab ele é mais restrito com relação à quantidade de locais de onde a gente pode lançar medições, mas em compensação a gente pode mandar muito mais medições do que o que a gente consegue mandar nas outras plataformas. E existem outras plataformas também que são algumas instituições que fazem manutenção, né, que distribuem essas plataformas. Então tem a plataforma ARC, que são 20 servidores, e já tem anos que essa plataforma está implantada, que coletam rotas para a maioria dos destinos da internet. E esse ARC já está funcionando, acho que é desde 97. Então, se você quiser fazer um estudo longitudinal, né, da topologia da internet, é uma das melhores fontes de dados. O problema é que são poucos monitores, né, da ordem de 20 aí. Tem o RIPE Atlas, que é uma plataforma nova agora. Eu podia ter trago para vocês uma caixinha branca assim, você pode levar para sua casa, pluga lá, e aí ele fica fazendo um pouquinho de traceroute também, e você, dono daquela caixinha, ganha pontos. E você pode usar os seus pontos para fazer medições. Tá? Então aqui a gente tem 3, a gente acumula pontos, e de vez em quando a gente precisa usar num projeto de pesquisa, a gente vai lá e gasta os pontos que a gente acumulou. E a vantagem é que são 7 mil locais, tá? E você pode programar para onde que as medições vão. Então assim, uma nova ferramenta, né, que apareceu nos últimos 2 anos aí, muito útil. E tem os servidores de rota das próprias redes. Tá? Então você vai pegar, por exemplo, a Oi, tem o servidor de rota delas. É um computador que fica lá no meio da rede da Oi que roda traceroute para outros locais. Então você pode utilizar o servidor de rota também. Cada rede em geral tem um, né, para fazer medições, para você saber
quais são as rotas, né, saindo de cada uma das redes. O problema é que esses servidores de rota, em geral, você roda um traceroute. Aí você roda 2, aí você começa a rodar muito, ele te bloqueia. Você está rodando traceroute demais. Então, para projeto de pesquisa, onde a gente quer automatizar, né, o processo de medição, ele não funciona muito bem. Então tem essas plataformas aí, a gente tenta usar o máximo que a gente pode, tá? Quanto mais dados a gente coleta, melhor. E outra coisa que a gente tenta fazer é reduzir o custo de cada medição, tá? Então aqui tem uma topologia de exemplo, né? Aquele monitor lá em cima vai tentar fazer um mapeamento da rota para esses 3 destinos aqui embaixo. Então, baseado no que eu expliquei até agora, você pode imaginar que a gente pode fazer esse mapeamento topológico aí usando o traceroute, tá? Então a gente roda um traceroute para o D1, então estou marcando as sondas aqui com esse X azul, tá? A gente pode fazer um outro traceroute para o D2, marcando com X vermelho, e outro traceroute para o D3 com X preto. Então, se você contar aqui, a gente teve de mandar 20 sondas, ok? Se não tiver contado errado. Então, são 20 sondas. E o problema aqui é o seguinte: os roteadores que estão próximos à origem, lá em cima, eles são compartilhados em vários caminhos, tá? Então, para os roteadores que estão próximos à origem, a gente teve de mandar 3 sondas, tá? Então, aquele primeiro roteador que está colado na origem lá, a gente identificou ele uma vez no caminho azul, outra vez no caminho vermelho, outra vez no caminho preto. Não precisa, porque é o mesmo roteador, tá? Então, a ideia do TraceTree, que é uma ferramenta para reduzir o custo de mapeamento da topologia, é o seguinte: a gente vai rodar mais ou menos o traceroute, só que em vez de rodar ele da origem até o destino, né, assim, para frente, a gente vai rodar ele para trás, tá? Então a gente vai sair aqui de trás e aí vai medindo para cima, ok? Então, a primeira rodada do TraceTree, a gente manda 3 sondas, uma para o D1, uma para o D2, uma para o D3. Aí rola uma mágica lá, ele calcula, tá, qual que é a distância que os destinos estão da origem, o TTL, e aí depois ele começa, né, a decrementar o TTL. E aí vai identificando os nós cada vez mais próximos da origem. Então, na segunda rodada, ele vai identificar os roteadores que estão imediatamente acima dos destinos. O IAC, no caso, o SYNC quando envia e o IAC quando envolve. Como é que é? O SYNC e o IAC, no caso. Não, aqui não tem SYNC e IAC não, tá? É só a sonda mesmo, é tudo na base do TTL, não tem estabelecimento de conexão TCP. Mas que garante realmente que essa informação está certa? Como? Sem o SYNC e sem o IAC, por exemplo, eu mando informação do que receber ela, através do... Mas a única informação que a gente está interessado aqui é o IP do roteador aonde o pacote estourou. Então é por isso que a gente não precisa de ter o estabelecimento da conexão. Entendeu? O roteador descartou o pacote, ele responde, aí na resposta tem o IP dele, pronto, é tudo que a gente precisa. Então não precisa fazer o estabelecimento da conexão inteira, não. Então na segunda rodada a gente decrementa o TTL e vai identificar os roteadores imediatamente anteriores aos destinos. E a gente vai fazendo isso, decrementa o TTL, na terceira rodada a gente descobre esses roteadores aqui. Agora ocorre um efeito interessante, porque nesse roteador aqui, ó, a gente já mandou 2 sondas, o X azul e o X vermelho, e a gente identificou o mesmo roteador. Então a gente sabe que o caminho azul e o vermelho, eles já convergiram. Dali para frente é o mesmo caminho, tá? Não precisa ficar mandando sondas novamente, né, para os 2 caminhos. Você pode mandar uma só, porque sabe que é compartilhado para os 2. Então agora nós vamos começar a mandar uma sonda rosa, tá, de vermelho mais azul, para esse caminho aí para cima. Então na próxima rodada a gente manda o preto naquele roteador de cima e aqui a gente manda uma sonda rosa, tá? O rosa para representar o azul mais o vermelho, ok? Então em vez de mandar 2, você manda uma só, já começou a economizar. Aí na próxima rodada a gente anda com o rosa para cima e com o preto para cima também, e agora o rosa achou o mesmo roteador que a gente já tinha achado antes com a sonda preta. Então a gente sabe que convergiu a rota do rosa com a rota do preto, não precisa mais ficar mandando pacote para cima do rosa, ok? E aí a gente vou mudar a cor aqui daquele preto ali de cima para rosa escuro, sei lá, e aí dali para frente a gente só precisa mandar uma sonda, porque convergiu também o caminho preto com o rosa. E aí a gente termina mandando só uma sonda para aquele outro roteador que está lá próximo da origem. Ok? Então, quando a gente faz esse tipo de medição aqui, a gente mede basicamente a mesma topologia e a gente gasta muito menos sonda, ok? Então aqui 13x, se eu não errei a conta também. Então, por que isso funciona? Isso funciona porque o roteamento na internet, ele gera essas árvores,
né? Na maior parte das vezes a topologia é desse jeito aqui, acíclica. Então sai da origem e vai até o destino lá embaixo. E a gente pode reduzir a quantidade de sondas que a gente manda desse jeito. Uma outra técnica que a gente pode usar para reduzir o custo, né, de mapeamento, deixar o mapeamento mais barato, é o seguinte: depois que a gente identificou a topologia, então imagina que a gente já rodou o tracetree ou rodou o traceroute, tá, e identificou essa topologia aqui. Então a topologia, beleza, mapeamos. Agora, a gente não precisa ficar mapeando a topologia de novo toda hora, ok? Que é o que o pessoal em geral faz. Eles ficam medindo o caminho de novo, mede de novo, depois mede de novo, depois mede de novo e fica medindo de novo, várias vezes. E eles desperdiçam sondas porque o caminho não muda toda hora. Então a gente precisa medir o caminho de novo só quando o caminho muda, tá? Se o caminho não mudar, você não precisa medir de novo. Então o que a gente está estudando é como fazer o rastreamento das mudanças de roteamento. Tá? O que a gente quer é saber que a rota mudou, aí a gente detecta que ela mudou e mapeia, aí roda o traceroute de novo, né? Para refrescar, dar um refresh naquele dado ali. Então, dá um exemplo aqui, tá? Então vamos supor que essa rota da direita aqui vai mudar, né? E mudou para esse outro novo roteador aqui, ó. Então saiu desse aqui que ficou branco, veio para esse vermelho aqui. Para a gente detectar que essa mudança aconteceu, basta uma sonda, ok? É só a gente mandar uma sonda para o D3 com TTL igual a 4. Na hora que a gente manda uma sonda para o D3 com TTL igual a 4, a gente vai ver o IP desse roteador vermelho aqui, que é diferente do IP que a gente tinha visto antes, que é desse roteador que ficou branco. Então na hora que você vê que o IP é diferente, você, opa, mudou essa rota aqui. Aí você sabe que a rota mudou, você mede ela de novo com o traceroute e aí você vai descobrir que a rota nova é essa daqui, passando pelo roteador vermelho. Ok? Então, esse processo de rastrear as mudanças de roteamento economiza muitas sondas, porque você pode mandar uma sonda aqui para ver se mudou, você manda outra sonda ali para ver se mudou, manda outra sonda lá para ver se mudou, e você fica só vendo assim se a topologia mudou ou não. E na hora que ela mudou, você vai lá e mede de novo. Ok? É muito melhor do que você ficar medindo várias e várias vezes. Então, isso daqui é o que a gente está tentando melhorar, né, para manter os mapas da topologia da internet mais atualizados. Né? Eu quero saber qual é a rota agora. Eu acabei de medir, porque eu acabei de ver se essa rota aqui mudou e ela não mudou. Então é o que a gente está fazendo aqui.